Ele luta por nós. Essa noite nós vamos meditar em Josué, capítulo 10, do verso 1 até o verso 15. Esse trecho, todo o capítulo 10, vai nos falar a respeito da destruição dos 12 reis do sul. Todo o capítulo 10 vai falar a respeito da destruição dos 12 reis do sul. Então, vou dividir esse capítulo em duas mensagens. Hoje nós vamos ver a primeira parte, porque senão fica extenso, né? A gente não consegue acompanhar com todo o cuidado e atenção que nós precisamos. Mas domingo que vem nós vamos ver a segunda parte e hoje nós vamos caminhar nessa primeira. E aí, nós vamos encaminhar nesse capítulo, ver que Deus luta por nós. Vai ser um texto que vai nos encorajar nas batalhas que temos tido, batalhas espirituais, batalhas no nosso coração, batalhas contra o mundo. Quando nós decidimos caminhar com Deus, nós vamos enfrentar essa guerra, né? Então, Ele luta por nós. O Álvaro já orou, né? Antes da mensagem, então já estamos aqui encaminhados em oração. E eu quero deixar com você um versículo para você meditar durante a semana, que eu acho que resume bem a mensagem desse texto. Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 31. E vai aparecer aí para você. Romanos 8, 31. E lá diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que vale a pena decorar esse versículo, escrever ele, colocar um post-it lá no seu guarda-roupa, na sua porta de geladeira, no seu escritório, para durante a semana você ficar olhando para ele e pensar, tá? Vai te fazer lembrar sobre essa mensagem. Grande ideia desse texto. Lembrando, a grande ideia é o resumo da mensagem do texto que nós vamos caminhar essa noite. Grande ideia. Deus assegura a vitória do seu povo, lutando ao seu lado e demonstrando sua soberania sobre todos os inimigos. Ficou um pouco grande essa grande ideia, né? Vamos ver se da próxima vez eu deixar ela um pouquinho mais concisa. Não consegui dessa vez. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas vamos repetir. Deus assegura a vitória do seu povo, lutando ao seu lado e demonstrando sua soberania sobre todos os inimigos. É o que a gente vai ver hoje. Esse capítulo 10 de Josué tem muita coisa para a gente pensar na nossa caminhada com Deus. Pensar também a respeito do nosso relacionamento com Cristo, das lutas que nós temos tido. E meu alvo aqui é te encorajar por meio desse texto. Vamos ver o desenvolvimento do texto. Eu vou basicamente ler o trecho e só pensar algumas coisas para a gente poder se identificar. O texto foi lido no começo do culto, né? Mas é importante a gente retornar a ele só para poder se identificar, porque o nosso alvo é expor o texto e não o que eu penso. A gente vai ver, meus irmãos, aí, no comecinho, no verso 1 e 2 do capítulo 10, de certa forma um retorno ao que é dito lá no capítulo 9, verso 1 e 2. Olha o que diz aí. Quando Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado Ai e a destruído totalmente, pois ele havia feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó ao seu rei, e que os moradores de Gibeão haviam feito a paz com os israelitas e que estavam no meio deles, teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, sendo ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então aqui a gente vê que esse rei, Adonizedeque, que quer dizer o Senhor é justo, ou a justiça do Senhor, é isso que quer dizer esse nome diferente, né? Ele fica com medo, porque ele vê que os gibeonitas fizeram uma aliança com os israelitas. E olhando o texto, a gente percebe que a impressão dele e desses reis que vão se aliar a ele, e aqui nesse trecho vão ser 5, eles tinham medo que a posição da cidade de Gibeão fosse deixar essas outras cidades que ficavam nas montanhas em uma posição desfavorável ou frágil. Ou seja, seria mais fácil para os israelitas invadirem, atacar e destruir eles. Então, como eles ficaram com medo, né, esse rei ficou com medo, ele pensou, vamos fazer o seguinte, vamos atacar Gibeão, vamos atacar os gibeonitas. Do verso 3 a 5, nós vamos ver a estratégia dele. Olha o que diz. Então Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer, vinde e ajudai-me, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os israelitas.
Então os 5 reis dos amorreus se ajuntaram para atacar: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles, com todos os seus exércitos, eles sitiaram Gibeão e batalharam contra ela. Eu sei que tem muitas palavras diferentes, nomes de cidades diferentes e de pessoas aqui que geralmente a gente não vê tanto. Antigamente os crentes gostavam de pegar esses nomes diferentes e colocar em filhos. Hoje não tem mais tanto isso. Eu não sei se você já conheceu algum crente que tem um nome diferente. Antigamente o pessoal fazia isso. Então, hoje não tem tanto esses nomes. Mas o que você precisa entender aqui é que eram 5 cidades que se aliaram para poder atacar essa outra cidade que fez aliança com os israelitas. Isso a gente viu domingo passado. Tá? Verso 6, nós vemos aí o motivo. Eles dizem: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: não retires de teus servos a tua mão, vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Então essas 5 cidades ficavam no alto das montanhas. Os gibeonitas, como nós vimos domingo passado, fizeram uma aliança com os israelitas, e agora eles vieram cobrar a aliança. Então, olha, eles estão querendo atacar a gente, vocês precisam nos proteger. É isso que os gibeonitas fazem. Verso 7 e 8, nós vamos ver o que Josué diz para eles. Olha o que Josué diz. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. Então a resposta foi: nós vamos ajudar vocês. Verso 8, e o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Então a resposta de Josué foi: vamos à guerra, vamos lutar por vocês, nós vamos vencer. Verso 9 a 15, nós vamos ver aí como o Senhor assegura essa vitória e a gente vai fechar esse trecho. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. E o Senhor os pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou, os deixou confusos, perdidos, com grande matança em Gibeão. Ele os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maquedá. Enquanto iam fugindo de Israel e a descida de Bet-Horon, do céu o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras grandes até Azeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Então aqui nós vemos que o Senhor luta por eles. E aqui nós vamos ver a oração de Josué. Tá? Josué vai fazer uma oração ousada e o Senhor vai responder. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas, na presença de Israel, ele disse: sol, pare sobre Gibeão, e tu, lua, sobre a lua de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. E aí ele vai falar a respeito de um livro que nós não temos mais hoje, o registro dele, mas que na época eles conheciam, livros de registros aí de fatos importantes da história de Israel. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. Quando ele fala a respeito do livro, ele está dizendo: olha, o que nós estamos contando é verdade, tão verdade que inclusive foi registrado num livro importante que vocês conhecem. É isso que ele quer dizer. Verso 14, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Eu creio que esse finalzinho aqui do verso 14 é um ponto-chave desse trecho todo. Se você quiser marcar, é importante. Pois o Senhor batalhava por Israel. É porque o Senhor batalhava, eles venceram. E por fim, depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal e todo Israel voltou com ele. Esse trecho então nos mostra como o Senhor assegura a vitória sobre os 5 reis amorreus. Nós vemos, meus irmãos, que aqui esses 5 reis eles acabam adotando uma estratégia diferente do que os cananeus têm feito até então. Em Jericó, a estratégia foi se fechar nas muralhas, ficar numa fortaleza. Não deu certo. Deus foi lá e derrubou as muralhas e, por fim, eles venceram. Depois, quando a gente vê Ai, a estratégia deles foi vir para cima. Confronto frontal, aberto, de frente, com coragem. Era um grupo pequeno de homens, mas os homens eram bravos. E colocaram na primeira batalha o povo de Israel para correr. Então, a estratégia deles foi: vamos de peito aberto, vamos de frente. Funcionou da primeira vez, mas na segunda já não funcionou. Enfim, no ataque frontal não resolveu nada, perderam.
Depois, os gibeonitas usaram outra estratégia. Eles enganaram. Essa funcionou. Ela funcionou por causa da falta de sabedoria de Josué e dos líderes, porque eles não buscaram o Senhor, não buscaram o conselho. A gente viu isso domingo passado. E aí, por fim, não é que eles ganharam, mas eles também não perderam. Ficou no 0-0. Empatou, né? Empatou. E aí, enfim, já que você vai perder, eu acho que o empate é um bom resultado, não é verdade? Já que você não tem condição nenhuma de ganhar, o empate há de se convir, eu acho que é um bom resultado. Acabou sendo assim para os gibeonitas. Aqui a gente vai ver uma outra estratégia. A estratégia do unidos venceremos, tá bom? Então, esse rei, que é Adonizedeque, ele pensa, bom, vamos fazer o seguinte, eu sozinho não aguento, mas vamos juntar nós 5, porque nós 5 a gente vai dar conta, certo? E vamos pegar, vamos atacar Gibeão, porque Gibeão é uma cidade-chave. E se a gente conseguir tomar essa cidade para a gente de novo, eles não vão vencer a gente. Então, de certa forma, você percebe até que o medo deles não era nem tanto de Israel. O medo inicial deles era dos gibeonitas, era da cidade de Gibeão. O que, na verdade, se provou uma tolice, porque Gibeão não era problema. Tanto que o texto diz que eles estavam com medo dos reis amorreus, né? Então, estavam um pouco confusos aí. Mas, de qualquer maneira, a estratégia deles foi essa: unidos venceremos. Vamos unir nós 5 aqui, junta a gente em pelota em cima de Israel, a gente vai vencer. Não vai dar certo também. Então, isso vai mostrando para a gente, e a gente vai caminhar nessa mensagem, de que, meus irmãos, estratégias humanas contra Deus nunca vai dar certo. Pode, você tenta uma coisa, não dá, tenta outra, não dá, aí o pessoal inventa outra história, não dá. E, basicamente, tem sido assim desde a queda. Os homens inventam maneiras de tentar vencer Deus, se opor a Deus, burlar Deus, e, por fim, o Senhor vence, né? Isso traz esperança para o nosso coração, porque se nós estamos com Ele, não por nós, mas por Ele, nós venceremos, tá bom? Nesse sentido, eu quero refletir essa noite com os irmãos em 3 lições importantes que nós vemos nesse texto, tá? Nós vamos refletir em 3 lições. Vamos começar então na primeira. E se você quiser anotar aí para você refletir durante a semana, fique à vontade. Primeira lição: o Senhor luta junto do seu povo nas batalhas. O Senhor luta junto do seu povo nas batalhas. Todo esse trecho pode ser resumido por essa frase que você está vendo. Deus não só luta por nós, mas ao nosso lado, guiando-nos em fé para a vitória, né? Vamos dar uma olhada em algumas coisas importantes aí que a gente pode pensar desse texto. A gente vê aí, meus irmãos, do verso 9 a 15, que é quando Josué está lutando contra os 5 reis, que o Senhor ele luta ao lado do seu povo. Ele está sempre ali junto, ao lado do seu povo. Isso é importante, né? O Senhor ele luta junto do seu povo. E a gente consegue perceber isso do verso 9 em diante. Verso 10 é dito: e o Senhor os pôs em confusão, né, diante de Israel. Depois a gente vê no verso 11 que do céu o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras grandes. Talvez a sua versão esteja granizo, né? Então, pedras, granizo, o Senhor lançou isso. E em vários momentos aí do texto, o Senhor promete a Josué que daria a vitória, né? O Senhor promete isso, ele fala: fica tranquilo, Josué, eu vou dar a vitória. Olha o que diz o verso 8: o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que a igreja, de certa forma, também é chamada a ter essa compreensão. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 9, de que nós somos cooperadores de Cristo. Ou seja, nós trabalhamos junto com Deus na obra dele. E a obra de Deus é uma grande luta, uma grande guerra. Mas nós estamos com Ele. Ele luta junto com a gente. Ele não nos abandona. E em 1 Coríntios 15, 57, nós também lemos que o Senhor nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos assegura a vitória, né? Nós podemos ter plena convicção disso. Porque as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele luta junto com a gente. Ele nos dá as armas, Ele nos dá os recursos, Ele está com a gente, Ele não nos abandona, Ele caminha com a gente sempre.
Outra coisa interessante que a gente consegue perceber nesse texto está aí no verso 11, né? Nós vemos que essas pedras de granizo, ou aqui na século 21 fala pedras grandes, elas mataram apenas os inimigos. Se você der uma olhada, não fala aí que matou o israelita. Pensa assim, ó, tá chovendo pedra. Pedra escolhe onde vai cair? Não, né? Você já pegou uma chuva de granizo forte, daquelas de derrubar telhado, quebrar telha, né? Às vezes até amassar carro, assim? E você até evita de ficar na rua, né? Porque tomar uma pedrada daquela nas costas ninguém quer. Pedra escolhe aonde vai cair? Não, mas essa daqui escolheu, porque só matou os amorreus. E isso aconteceu porque foi o Senhor que lançou essas pedras. Foi Ele que fez isso. Tá? Você sabe o que isso me fez pensar, meus irmãos? Deus sabe em quem Ele tem que acertar. E Ele sabia que Ele tinha que acertar os amorreus. E Ele fez isso. Então Deus sabe quem são os inimigos do povo de Deus, quem se opõe ao povo de Deus, quais são os males que esses inimigos fazem ao povo de Deus. E se Deus desejar, Ele consegue acertar a hora que Ele quiser. É porque Ele tem, enfim, esperado o momento para poder descarregar o seu juízo justo. Mas não tema não, porque tanto a sua vida, quanto a minha, quanto a vida dos inimigos do povo de Deus, estão todas essas vidas nas mãos de Deus. Ele ceifa quando quiser, dá a vitória para o povo de Deus quando Ele quiser. Todas essas coisas estão na mão dele, né? Uma outra coisa que eu percebo aí, do verso 8 e 9, é que Josué ele foi encorajado por Deus. Verso 8 eu li, né? O Senhor disse a Josué, não tenhas medo. Não tenhas medo deles. O Senhor encoraja. Ele vem com essa palavra para Josué para dizer, Josué, eles são 5. Mas é aquela história, eles são grandes, mas não são 2. Já ouviu isso? Né? Na escola era assim, né? Fica com medo não, eles são grandes, mas não são 2. Eles são 5. Mas eu sou maior que eles, então vocês vão ganhar. Então Deus encoraja eles. Qual foi a resposta de Josué frente a esse encorajamento? É o que a gente vê aí, verso 9. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. Assim que Deus falou isso para Josué, Josué se sentiu encorajado por essa promessa, ele prometeu, eu vou dar a vitória. É uma promessa. Ele conhece o caráter de Deus, sabe que Deus é fiel, e ele falou, é mesmo, Senhor? Então vou fazer o que eu tenho que fazer. Pegou os homens dele e marchou a noite inteira. Enquanto os amorreus estavam dormindo, roncando, ele estava marchando com o exército dele para chegar no acampamento e poder lutar. Então é interessante, porque isso nos mostra que quando um filho de Deus é encorajado pelas promessas de Deus, ele não fica sentado nessas promessas esperando Deus fazer. Se compete a ele lutar, como é o caso aqui de Josué, ele ouviu, ele foi encorajado e ele fez o que ele tinha que fazer. As promessas de Deus têm que produzir isso em nossos corações, sabe? Tem que produzir isso. Quando nós ouvimos a promessa de Cristo para nós, de que Ele estará conosco todos os dias, né? De que Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai estar conosco nos momentos mais difíceis, e mesmo que sofrermos perdas, Ele ainda está conosco, não nos abandona, nós temos que ser corajosos e fazer o que Deus quer que a gente faça. Não adianta nada ficar recebendo encorajamento da palavra, encorajamento da palavra, encorajamento da palavra, encorajamento da palavra e ficar sentado em cima desses encorajamentos. Se o Senhor tem nos encorajado a fazer, façamos. Se Josué ficasse esperando Deus mandar granizo na cabeça dos amorreus, Deus não teria vencido essas batalhas. Era necessário que Josué e seus homens fossem até o campo de batalha e na batalha o Senhor asseguraria essa vitória. Então tem coisas que a gente vai precisar arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e se envolver, e na batalha, na dificuldade, na luta, o Senhor vai dar vitória para a gente. Enquanto a gente ficar sentado esperando Deus fazer o milagre, não vai acontecer. Não porque Ele não possa fazer, Ele pode, mas é que Ele quer lutar conosco e não por nós. Há momentos que Ele luta por nós, mas há momentos que Ele luta conosco. E esse texto mostra para a gente que aqui era a hora de Deus lutar com eles. Eles deveriam estar com o Senhor. Outra coisa que a gente percebe, meus irmãos, é a oração,
né, que chama atenção, não tem como a gente não lembrar. Com certeza você vai ficar pensando durante a semana aí, que vai do verso 12 até o verso 14, a oração de Josué. Aqui eu percebo, meus irmãos, que Josué foi muito ousado. Imaginou? Se orar sol, para, lua, para. Você já pensou, né? Aquela história, né? Se você crê mesmo, vai lá e ora para que o defunto ressuscite. Assim, o medo é você orar e ele ressuscitar, né? O pessoal às vezes acha que é com medo disso. Vai que eu oro e ele ressuscita mesmo, né? Ou eu oro e não ressuscita, enfim. Aqui, Josué estava numa situação de vida ou morte. Ali não era hora para dúvida. Ali é matar ou morrer. Não tinha saída. O que Josué faz? Ele faz uma oração ousada. E você sabe que muitas das vezes, no meio da batalha, no aperto, na dificuldade, é naquele momento que a gente encontra forças no Senhor para fazer orações ousadas. Enquanto a gente fica na nossa zona de conforto, não se envolve, não se coloca sobre a pressão de depender do Senhor, porque numa guerra você precisa depender de Deus, né? Vai que você está atacando aqui o inimigo, vem pelas costas que dá uma espadada no pescoço, já morreu, né? Ou uma lança te atravessa ali na costela. Então ali vai ou racha ou estoura a tampa da caixa, diz o ditado popular, né? Não tem para onde correr. Nessa hora do aperto é que a pessoa, Senhor, eu não dou conta. O dia estava passando, estava para anoitecer, não tinha vencido todos os inimigos. Provavelmente, se entrasse na noite, a vantagem, humanamente dizendo, poderia virar, porque eles eram em maior número. E aí, Josué viu, nós estamos ganhando. No jogo aqui, nós estamos ganhando. Se eu tiver mais algumas horas, eu consigo terminar a partida. Senhor, vou orar. Sol, para. Lua, para. Me dá mais um tempo para eu encerrar. E Deus ouve. E ele encerra. Então, quando nós estamos diante de situações desafiadoras, no calor da batalha, sobre a pressão de caminhar com o Senhor, isso pode nos levar a ter uma vida de oração com ousadia. Às vezes a gente quer ter uma vida de oração com ousadia, mas não põe o pé na água. Nós precisamos fazer isso. Precisamos pôr o pé na água. Precisamos pegar o remo e remar rio adentro. Precisamos colocar o nosso pescoço sobre risco. Nós precisamos nos arriscar. Não sem sabedoria, não de maneira irresponsável, mas precisamos nos lançar nos braços de Deus e confiar nele. E quando as situações adversas surgirem, o que a gente vai fazer? Vai fazer como Josué. A gente vai orar uma oração ousada e confiar que o Senhor vai dar a resposta. Querer uma vida de oração ousada sem ter uma vida de fé ousada é nos colocar numa situação em que muitas das vezes nós não vamos poder ver os milagres de Deus em nossas vidas. E aqui, não estou sendo demagogo, como geralmente se ouve nas igrejas evangélicas por aí. Vai que você vai ver o milagre de Deus. Não é nada disso. Aqui se trata de caminhar com o Senhor no dia a dia, enfrentando os desafios de ser um discípulo, uma discípula de Cristo, pregando o evangelho, vivendo em santidade e buscando fazer diferença onde Deus te colocou. Pagando preço por ser um discípulo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós vemos os milagres de Deus acontecer nas nossas vidas, porque é uma fé que se demonstra em práticas e uma fé que nos leva a orar de maneira ousada. E de certa forma, meus irmãos, eu posso dizer, como pregador, toda vez que eu subo aqui, eu subo com esse espírito. Senhor, hoje o Senhor vai tocar em corações, hoje o Senhor vai mudar vidas, hoje o Senhor vai convencer pessoas. Eu sei que não serei eu, porque coitado de mim, não tem condição nenhuma de fazer isso. Pode ser que até você goste de mim, ou não, mas dizer que eu vou mudar o seu coração, a sua cabeça, não tenho nem essa pretensão. Porque eu sei que quem vai fazer isso é Deus. E todas as vezes que eu prego, eu penso, Senhor, eu estou aqui, eu estou pregando a Tua palavra, eu estou esperando a Tua ação. Senhor, faz a Tua obra. E eu espero o Senhor fazer milagres. E posso te dizer, no decorrer desses anos eu tenho visto alguns milagres. A palavra de Deus transformar corações aqui, isso nos alegra. Então pense nisso. Nós precisamos nos lançar aí a uma situação que vai nos fazer orar de maneira ousada. Os astros pararam. Eu gostei bastante dessa citação do pastor Matthew Henry, falando a respeito de lutar junto com Deus. Olha o que ele diz. Mas por que Josué precisaria se esforçar tanto, assim com os seus homens? Deus não havia prometido que entregaria os inimigos em suas mãos? Sim, prometeu. Então a tentação é, se Deus prometeu, ele dá um jeito de cumprir. Não, pera lá, calma, vamos com calma.
É verdade que sim, mas as promessas de Deus não são destinadas a relaxar e substituir, mas a acelerar e encorajar nossos esforços. Interessante, né? Se eu disser para você, se você se esforçar, eu prometo, no final você vai ter esse prêmio. Eu creio que algumas pessoas aqui vão se desdobrar para poder alcançar aquele prêmio que chama tanta atenção. Mas se nós olharmos para as promessas da palavra de Deus, que são muito maiores e melhores e significativas do que qualquer promessa que uma pessoa pudesse fazer para conosco nessa vida, é interessante ver como muitas das vezes essas promessas não nos encorajam, não nos motivam a nos lançar pela fé. Isso é interessante se pensar. Para pensar tudo que Deus já te prometeu, meu irmão, minha irmã. Como é maravilhoso tudo que Deus tem para a gente. É tão maravilhoso que a palavra de Deus diz que o coração do homem não conheceu é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. As coisas que Deus tem para nós, e eu entendo que nesse texto de 1 Coríntios, essa coisa é a pessoa de Jesus, mas também ligado às promessas e o reino de Deus e todas as bênçãos advindas disso, é interessante notar que tudo o que Deus tem prometido para nós, a gente nunca nem sequer concebeu, de tão grandioso que é. Por que isso não nos motiva a dar passos pela fé, a nos lançarmos nos braços de Deus e confiar cada vez mais? O que nessa vida alguém pode te prometer que é melhor, maior e mais significativo do que as promessas do Evangelho? O quê? Para pensar agora. Pensa, das coisas que você deseja, dos seus anseios, dos seus sonhos, o que pode ser maior e melhor do que isso? Mas parece que tem gosto de palha na nossa boca, né? Não tem, assim, aquele desejo. Eu acho que é porque nós temos tido um coração incrédulo para com as promessas de Deus. Nós temos rebaixado, não temos pensado a respeito de tudo que Deus tem prometido a cada um de nós em Cristo Jesus. Pensando, então, essas verdades aqui nessa primeira lição, né? Essa lição em que nós estamos vendo, o Senhor luta junto do seu povo nas batalhas. Duas aplicações que eu gostaria de trazer, meus irmãos. A primeira, há momentos que Deus luta por nós. E há momentos em que Ele luta ao nosso lado. É importante entender isso. Há momentos que Ele luta por nós, mas há momentos em que Ele luta do nosso lado. Ele nos chama para a batalha todos os dias e nós precisamos responder em fé. E aí a segunda aplicação é, diante da palavra de Deus, nossa resposta deve ser agir com fé, que foi o que Josué fez. Ele agiu com fé. O Senhor disse, eu vou dar a vitória para vocês. É mesmo, Senhor? Todo mundo levantando acampamento aí, colocando aí espada na bainha, se prepare, nós vamos marchar a noite inteira. Porque amanhã o Senhor vai nos dar a vitória. E no outro dia, que eles marcharam à noite, não chegaram, tomaram um café, descansaram, deram uma dormidinha, né? Igual a gente viaja à noite, aí chega, dorme uma horinha para continuar a viagem, né? Eles chegaram já com a faca nos dentes, chegaram já lutando. Imaginou? Você marcha a noite inteira e quando você já chega lutando. E aí esse dia da luta não foi um dia assim que eles lutaram, deram uma parada. Não, eles lutaram o dia inteiro e ainda Josué pediu para esticar o dia. Então lá foi plantão dobrado. Eles lutaram o dia normal e mais o número de horas que o Senhor parou o sol. Então foi um dia longo. Eu imagino que esses homens, quando retornaram para o acampamento, estavam acabados. E aí, se a gente pensar dessa forma, o verso 15 nos faz, imaginar. Depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal e todo Israel voltou com ele. Ou seja, voltaram cansadíssimos, mas felizes. De certa forma, eu penso que a vida cristã é isso mesmo. É uma vida de desgaste, de sacrifício, de abrir mão, de dores, de lutas, de tristezas e alegrias. Essa vida cristã agridoce, E, meus irmãos, eu não vou mentir. Eu acho que a nossa vida cristã, nós vamos ter muitas alegrias e bênçãos do Senhor, mas vai ser uma vida com muita luta até o seu último suspiro. Não se engane. Se você quiser lutar essa luta com as armas de Deus e do jeito de Deus, vai ser uma vida de muitas lutas. Não vejo diferente na Bíblia. Você consegue se lembrar de um personagem que seguiu o Senhor e foi diferente? O apóstolo Paulo, como é que ele termina a vida dele?
Pedro, o apóstolo Pedro, como é que ele termina a vida dele? A Bíblia não diz, mas uma das cartas de Pedro ele diz que estava sendo oferecido, já estava pronto para ser oferecido como libação, como sacrifício ao Senhor, ali se referindo à sua morte. E todos os outros apóstolos, e Jesus. Então vai ser uma vida de muito cansaço. Mas eu imagino que esses soldados de Josué voltaram com um sorriso bem largo no rosto, porque eles tinham experimentado a vitória do Senhor. Então, não se engane, é uma vida de muitas lutas, dependência do Senhor, e Deus em cada momento, atacando os nossos inimigos, fazendo milagres, nós clamando ao Senhor com ousadia, e cada dia uma luta, uma vitória. Se prepare, é assim mesmo. Todos os homens de Deus foram assim. Mas, no final, quando nós voltarmos para a nossa Gilgal espiritual, eu creio, nós vamos estar cansados, mas vamos estar com um sorriso no rosto. Então, precisamos entender que diante da palavra de Deus, a nossa resposta deve ser agir com fé. Precisamos caminhar pela fé. Ok? Segunda lição que eu quero ver com os irmãos. O Senhor é o exterminador de deuses. Agora você deve estar pensando no filme lá, né? Mas de certa forma ele é mesmo. E vocês vão entender por quê. O resumo desse trecho que a gente, né, desse princípio, dessa lição que a gente vai ver, está aí. Deus humilha os ídolos e demonstra seu poder soberano, vencendo todos os falsos deuses que desafiam sua autoridade. Por que eu coloquei isso aqui? A gente consegue ver isso aí no verso 11. Enquanto iam fugindo, no caso os amorreus de Israel, a descida de Bet-Horon, do céu o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras grandes, até Azeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Vou dar uma informação para você agora que vai te ajudar a entender melhor esse verso. Os cananeus, desde esse tempo, e inclusive depois, eles adoravam uma divindade chamada Baal. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento, né? Depois Baal aparecer várias vezes. E Baal era o senhor do clima. Baal era o senhor do clima. Então ele era responsável pelas chuvas, né, pelas tempestades, ele era responsável pela neve, né, pelos trovões e pelo granizo. Por que eu digo que o Senhor é o exterminador de deuses? Porque aqui, aqueles que adoram Baal estão morrendo justamente pelo que Baal deveria protegê-los. Então a ideia aqui também de Josué é mostrar que Baal não é Deus, Baal não é nada. Porque aquilo que Baal deveria ter o controle, que é o clima, a chuva, o granizo, as tempestades, o Senhor está matando os adoradores de Baal, que são os cananeus, justamente com isso. Isso nos faz pensar, meus irmãos, lá em Êxodo. E aí, se você quiser marcar para você meditar depois, Êxodo capítulo 7, do verso 14, até Êxodo capítulo 12, ao verso 30. Aqui nesses capítulos, do 7, 14 ao 12 e 30, nós vemos as 10 pragas do Egito. E eu não sei se você já ouviu isso, mas cada uma das pragas era, além de um juízo de Deus, um ataque de Deus a uma divindade egípcia. Os egípcios tinham dezenas de deuses, vários deuses. Talvez você já viu até filmes, né, que mostram a cultura antiga. Eles tinham vários. E cada uma dessas pragas era um ataque. Então a primeira praga, que é transformar a água em sangue, é um ataque ao deus do Nilo, deus Rapi. E vai seguindo. Segunda praga, as rãs, é a deusa da fertilidade, Heket. A terceira praga, os piolhos, era o deus da terra, Geb. A quarta praga, as moscas, era o deus da criação e também dos insetos, Kefri. A quinta praga, peste dos animais, é a deusa do amor e da proteção, Hathor, e também a deusa do gado. E assim vai seguindo. A peste dos animais, a quinta, o deus touro Apis. As úlceras era o deus da cura, Sekhmet. A sexta, úlceras, também a deusa da cura, Ísis. A sétima, o deus do granizo, que é Nut, que é a deusa do céu. A oitava, que era os gafanhotos, era o deus das tempestades e do caos, Set. E nona, as trevas, que é o deus do sol, Ra, que era o deus mais poderoso do panteão egípcio. E é justamente, você veja que a coisa vai ficando cada vez mais grave, porque a nona, o Senhor escurece os céus, ou seja, ele vence o deus
do sol, que era uma das maiores divindades dos egípcios. E por fim, ele vence talvez um dos maiores deuses que eles tinham, que era o faraó. Para os egípcios, Faraó era o filho de Deus, ele era o Deus encarnado. E é interessante que a 10ª praga, Deus fecha essas 10 pragas matando os primogênitos, inclusive aquele que seria o próximo Faraó, que é o primogênito de Faraó. Olha como é que Deus humilha completamente os deuses do Egito. Ele humilha cada uma das divindades, pelo menos ele pega aí algumas em cada uma das pragas. E quanto mais ele vai destruir os deuses, mais Faraó fecha o seu coração. E ele continua a humilhar os deuses do Egito. E mais assim Faraó fecha e endurece seu coração. Até que por fim, ele fecha essas pragas, destruindo talvez um dos maiores falsos deuses que eles tinham, o próximo Faraó. Ele leva o primogênito de Faraó e mostra: você não é Deus, eu sou o Deus. Então, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, nosso Deus, ele é um exterminador de deuses. Ele humilhou Baal, ele humilhou Faraó. E você vai se lembrar lá da referência de Elias, quando mais uma vez ele humilha Baal e ele mostra: os cananeus, os amorreus, eles adoram deuses falsos. Baal não é Deus, eu sou o Deus. E eu vou mostrar isso matando vocês. Eu tenho poder, Baal não tem. E uma outra coisa interessante é que os cananeus, eles adoravam o sol e a lua. Eles tinham veneração, adoração pelo sol e pela lua. O que Josué faz? Sol, lua, parem. E o Senhor para. Então o sol não é Deus, a lua não é Deus, Deus é o Senhor. Como é que isso fala aos nossos corações, meus irmãos? 2 coisas que eu gostaria de aplicar para as nossas vidas. A primeira: atrás de todo ídolo há uma ação demoníaca, direta ou indireta. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 20 a 21, que o que está por trás dos ídolos pagãos da cidade de Corinto, aqueles ídolos, deuses greco-romanos, o que está por trás deles são demônios. É dito isso? Não, antes digo que as coisas que eles sacrificam, no caso esses falsos deuses, sacrificam a demônios e não a Deus. O que estava por trás de Baal era Satanás. O que estava por trás daqueles deuses do Egito é Satanás. O que está por trás dos ídolos de hoje é Satanás. Pastor, mas tem ídolos hoje? Tem. Tem sim, que é a próxima aplicação que eu trago para você. Quais são os ídolos de hoje? Você consegue imaginar? Quais são os falsos deuses que Deus precisa destruir hoje? Ideologias. Ideologias são ídolos. O materialismo, o apego às riquezas e às coisas desse mundo, isso é um ídolo. As drogas, é um ídolo. Os ícones da cultura pop, ou os influencers, ou as pessoas que são seguidas por milhares e milhões de pessoas, tanto que inclusive tem um programa de televisão de calouro chamado Ídolos, não é assim? Porque essa é a ideia, eles se tornarão ídolos. Ídolos políticos, a ciência. E a gente não é contra a ciência, não. A ciência, a gente acredita que, na verdade, é uma bênção de Deus. Mas hoje a ciência é um ídolo. É um ídolo. A palavra de Deus diz coisas para a gente. E a gente questiona. A ciência diz coisas para a gente não questiona. A palavra de Deus diz que, provavelmente, a tristeza que está presente em nossos corações é fruto de um coração que precisa conhecer Deus, que precisa reconhecer seu pecado, que precisa se arrepender, abandonar esse pecado e buscar transformação em Cristo. Mas aí a gente busca um terapeuta, e o terapeuta, com toda a nomenclatura da ciência e pelo endeusamento que a ciência tem, vira para você e diz: não, o problema não é pecado, o problema é os seus pais, o problema é que você é vítima, o problema é o seu cérebro, o problema são os seus hormônios, o problema é o seu contexto, o problema é genético, o problema é um monte de coisa. Mas nunca é pecado.
Nunca o nosso coração. Então a ciência hoje se transformou num Deus. É um Deus. A ciência é um Deus, o dinheiro é um Deus, o sexo é um Deus, a beleza é um Deus, as redes sociais são um Deus. Quantos deuses nós temos hoje? Não sei se menos do que tinha no Egito. Muitos deuses. Quantas pessoas devotam suas vidas a lutar por bandeiras de ideologias políticas? Matar e morrer por isso. Endeusam políticos. Pessoas que endeusam familiares, pessoas, filhos, esposas, maridos, carreira. Para nós, essas coisas são Deus. Por quê? Não só para nós, para o mundo em geral. E eu não sei se você passa por isso, mas trazendo esse alerta, porque isso preenche o nosso coração. A gente não vive sem isso. Quem estava cedo hoje no EBD vai lembrar, são os nossos amores, é o que nós amamos. Deuses são aqueles aos quais nós amamos. Nós servimos ao dinheiro, ou o mundo em si serve o dinheiro, porque nós amamos o que o dinheiro pode nos dar. Nós amamos o dinheiro. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é o princípio de todos os males. Muito pelo contrário, o dinheiro inclusive pode ser bênção. Em 2 Coríntios 9 é dito que o dinheiro é um meio para abençoar vidas e também para experimentar a graça de Deus e glorificar a Deus. O dinheiro não é pecaminoso, mas o amor a ele é. Sabe, o amor é a nossa própria vontade. A nossa vontade é um Deus. Talvez hoje um dos deuses mais poderosos que existem. A nossa vontade. Um dos deuses mais terríveis é o ego. Nós não aceitamos que o que nós não queremos seja feito. E se de fato amássemos a Deus, nós abriríamos mão dessas coisas. Porque nós adoramos ao que nós amamos. E o que nós amamos transforma a nossa vida. Nós adoramos o que amamos e o que amamos transforma a nossa vida. Temos muitos deuses que Deus precisa exterminar na nossa vida, sabia? Nós deveríamos pensar nisso. Qual é o Deus que você serve? Espero que o Deus verdadeiro. E nós temos que nos lembrar que às vezes há um espaço lá para Deus no nosso coração, mas a gente tenta fazer como os judeus, os israelitas fizeram na época de Ezequiel. Tinha o templo, com a arca, com o altar, com o incenso, com a mesa dos pães, a proposição, tudo bonitinho. Mas ali tinha uma salinha do lado que o pessoal entrava escondido e adorava um deus cananeu, ou um deus babilônico, ou algum outro deus. E aí, lá na floresta, onde ninguém estava vendo, aí eles adoravam outro deus. E Ezequiel vai sendo levado por Deus a ver aonde aqueles israelitas, eles adoravam falsos deuses, sem abandonar a adoração no templo. Esse é o problema, muitas das vezes, presente no povo de Deus. A gente está na igreja, participa das coisas da igreja, está no templo, vamos falar assim. E lembrando, o templo é a igreja, não são as paredes. Mas a gente está no templo. Mas a semelhança de Ezequiel, tem a salinha escondida lá, com a cortininha preta, que a gente entra quando não tem ninguém olhando, e vai lá dar uma adoradinha para o Deus Sol. Porque vai que não dá certo com Deus Sol dá. É aquele ditado popular, acender uma vela para Deus e a outra para o diabo. Não é assim? O brasileiro é assim, né? Ó, vou tentar isso aqui, mas vou tentar essa mandinga também, essa simpatia, que vai que a coisa dá certo. E no meio evangélico não é diferente. Essas campanhas e loucuras que se faz por aí, igreja evangélica, é uma tentativa de dobrar a Deus para fazer o que a gente quer. Então tem o tempo. Tá tudo lá, bonitinho, tem adoração, mas tem a salinha lá, da cortininha preta, que o pessoal entra, ninguém tá vendo. No horário lá, que o pessoal não está no templo, a gente entra lá e, enfim, acende a vela pro diabo. Porque vai que com Deus não dá certo. Pelo menos eu tento garantir aqui, né? Deus vê todas essas coisas. Tanto que vê que ele leva Ezequiel a perceber, olha, a minha glória vai sair do templo por causa dessas coisas aqui. Ó. Gente adorando aqui, adorando aqui, adorando aqui. E quando vocês vêm, você só vê adoração no templo. Está tudo bonitinho lá, mas quando vocês não vêm, olha quanta coisa tem escondida aqui. Ídolos. Ídolos que Deus precisa exterminar. E aí a minha palavra de encorajamento é, ele tem poder para fazer isso.
Eu não sei quais têm sido as suas lutas e se de fato você tem nutrido um ídolo, né? A sua tranquilidade, o seu descanso, a sua paz, os seus planos, os seus sonhos, o seu trabalho, sei lá, tanta coisa que pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Você sabe que o ídolo mais difícil de destruir não é aquele físico, né? Como aconteceu na década de 90, lá o pastor que chutou lá, enfim, deu todo aquele problema. Isso daí, tá, você quebra hoje, semana que vem eles colocam 2 vezes maior, não muda nada. O mais difícil é o ídolo do coração, porque esse só Deus vê. E quando ele vê, ele sabe que isso compromete o relacionamento com ele. E a idolatria leva ao juízo de Deus. E o Deus que sabe acertar as pedras, sabe acertar os ídolos escondidos. Então nós precisamos avaliar que ídolo eu e você precisamos permitir que o Senhor extirpe da nossa vida. Porque lembre-se, Ele é o exterminador de deuses. Essa é a segunda lição. Terceira lição, meus irmãos, que o tempo urge. O Senhor sempre será a garantia da vitória do seu povo. O Senhor sempre será a garantia da vitória do seu povo. Resumo desse trecho, dessa lição: Deus garante a vitória do seu povo, demonstrando que qualquer força humana é insuficiente diante do seu poder soberano. O que eu quero colocar aqui para os irmãos? Primeiro que a gente vê que é uma confederação de reis amorreus. São 5 reis com um grande exército. Então, numericamente, Israel era menor. Certo? São muitos inimigos. Isso sem sombra de dúvidas. Isso é tão fato que no verso 6, nós vemos que os amorreus ficaram com medo. Os gibeonitas ficaram com medo. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não retires de teus servos a tua mão, vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis amorreus. Eles ficaram com medo, era muita gente. Então aqui nós tínhamos uma discrepância de poderes, de quantidade de pessoas. Humanamente dizendo, seria muito difícil vencer essa confederação, né? Enfim, essa união de reis. Mas isso daí, meus irmãos, enfatiza, deixa bem claro que a vitória foi dada por Deus, sem sombra de dúvidas. E aqui um parêntese. Vou deixar esse grilinho cantando na sua cabeça. Você que ouviu domingo passado a mensagem, estava aqui. Se Josué não tivesse feito pacto com os gibeonitas, será que os 5 reis teriam naquele momento atacado eles? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Será que isso não pode ser uma consequência do erro de Josué? Enfim, não vou dar a resposta. Mais cedo ou mais tarde, Israel vai acabar entrando em conflito com esses povos. Mas será que isso não acelerou? Porque o texto diz que Adonizedeque, ele fica com medo por causa do pacto que os gibeonitas tinham feito, né? Tudo bem que também por causa da destruição que tinham feito em Ai, em Jericó, mas ele fica com receio por causa do pacto com os gibeonitas. Pode ser que isso aí acabou acelerando as coisas. E aí nós vemos, meus irmãos, que sim, eles eram numericamente maiores, sim, eles eram humanamente mais fortes, mas, como eu disse, qualquer estratégia humana usada contra Deus sempre será insuficiente e fracassará. Eles eram mais, mas eles não eram 2. No final, Deus ganhou e assim vai ser. Vamos pensar o nosso contexto, né? Aplicação para as nossas vidas. A total dependência do Senhor nas batalhas é a estratégia mais sábia. Ele poderia pensar: como é que eu vou vencer 5 reis poderosos? Vou depender de Deus. E deu certo. Então, se tem situações desafiadoras que você está enfrentando ou algum dia vai enfrentar, queria deixar esse conselho da palavra de Deus para a sua vida. A melhor estratégia para você enfrentar grandes inimigos em batalhas difíceis dependa de Deus. Porque Ele consegue vencer os inimigos que nós não conseguimos. Dependa de Deus. Eu acho que é a melhor estratégia que a gente pode adotar. Se nós formos pensar também o contexto da igreja hoje, meus irmãos, hoje, nós como igreja, a igreja de Cristo, claramente a igreja enfrenta inimigos maiores, mais numerosos, mais poderosos, com mais recursos e com armas mais terríveis, de todo tipo, desde armas físicas até armas de manipulação, e recursos financeiros, e estruturas, e instrumentos, e sei lá, tantas coisas.
Além de que eles não têm nenhuma ética. Os inimigos do povo de Deus, eles mentem, eles roubam, eles traem, eles manipulam, eles ameaçam, eles roubam, eles fazem de tudo. Eles não têm limite. Eles usam todos os recursos que o povo de Deus não pode usar. A gente não pode mentir, a gente não pode manipular, a gente não pode ameaçar. Eles fazem isso, nós não. Então o campo de ação deles é muito maior do que o nosso, não é? Eles podem enganar, podem fazer tantas coisas. De certa forma, se você for pensar a igreja invisível, a igreja dos regenerados mesmo, a verdadeira igreja, não as igrejas no todo, mas a igreja que é composta daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Meus irmãos, a igreja, ela é pequena. Pensa hoje nas igrejas evangélicas. Quantas igrejas realmente têm caminhado na palavra de Deus e têm tido esse cuidado? Ou pelo menos têm tido até essa instrução. Tem buscado uma vida de santidade. Muitas igrejas é falta de evangelho, é vida sem comprometimento com Cristo. É vem, participa e faz o que você quiser. A gente sabe que é assim, além de enganações e tantas outras coisas. E eu estou falando dos evangélicos, eu não estou nem falando de outros segmentos da cristandade. Então a igreja ela é pequena, ela é frágil. Humanamente dizendo, ela é limitada. E ela sempre vai operar nos limites da palavra de Deus. A gente não pode agir com as armas do mundo. A gente não pode mentir, não pode ameaçar, não pode odiar, não pode atacar, não pode xingar. Nós sempre vamos ter que agir nos limites da palavra de Deus. Bom, diante disso, com inimigos tão poderosos, maiores e com mais recursos que nós, e sabendo que nós somos limitados pela palavra de Deus, eu gostaria de deixar essa pergunta para você. Qual o fundamento da esperança que temos na vitória final? Como é que você sabe, e eu sei, que nós vamos vencer, já que nós somos tão menores do que os nossos inimigos, já que nós somos tão limitados em relação aos nossos inimigos? Nós estamos, meus irmãos, numa cidade de mais de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. Quantos queridos estão aqui? Nós somos pequenos, não somos grandes. Quem garante, ou com base em que nós temos a garantia de que nós vamos de fato vencer? É a pergunta que eu deixo para você pensar. E essa eu não vou deixar você sem resposta, não. Vou te dar. O Deus que vence por seu povo. Essa é a nossa garantia. A garantia que a vitória será nossa é Deus. Ele vai vencer. A garantia que os israelitas tinham de que eles venceriam aqueles 5 reis era Deus. A garantia que nós temos que nós vamos como igreja vencer não é nós, não somos nós, é Deus. Então, Ele é a nossa garantia. E, de certa forma, nós temos que reconhecer que se não fosse isso, se não fosse Deus, nós estaríamos condenados ao extermínio certo. Satanás não ia deixar um crente vivo. Você não tem a dúvida disso. Todas as vezes que o Senhor permite um pouco mais de liberdade para ele, ele aproveita imediatamente para destruir os crentes. Imediatamente. De uma maneira ou de outra. Eu quero fechar essa nossa reflexão dessa noite apontando para Cristo e convidando você a fazer isso. Pensando nessa cena, na descrição toda, nós somos levados a nos lembrar que Jesus Cristo, que é o nosso Josué, ele vencerá todos os inimigos. Todos. O nosso Josué, Jesus Cristo, vai vencer todos os inimigos. E sabe o que é o mais interessante? É que quando ele voltar, a volta dele vai ser precedida de sinais nos céus. Da mesma maneira que Josué orou e o Senhor parou o sol e a lua, quando o nosso Josué voltar, os céus vão sinalizar isso. E aí, os nossos inimigos, que não são necessariamente nossos, mas são de Deus, os inimigos de Deus serão vencidos. Até lá, nós estamos lutando. Mas ele vai voltar. O nosso Josué vai trazer a vitória final. Deus luta ao lado do seu povo, garantindo a vitória sobre inimigos poderosos. Enquanto humilha os falsos deuses, que hoje no nosso tempo estão presentes de várias formas, e que pode, inclusive, estar presente no seu coração. Mostrando que a confiança em sua soberania é a chave para a vitória. Ele luta por nós. Amém?